Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, vocês, os pais de vocês, toda a família de vocês esteja bem e esteja com saúde. Eu sou a professora Suélia, hoje nós vamos estudar a nossa aula de número 11 da disciplina de matemática. Antes da gente começar, então eu vou pedir para você pegar o seu caderno, um lápis e uma borracha para você ir anotando sobre a nossa aula no seu caderno, as suas dúvidas, fazendo junto comigo os exemplos para você aprender e aproveitar ainda mais a nossa aula, ok? Hoje, então, nós vamos aprender sobre multiplicação, sobre a construção de fatos fundamentais da multiplicação. Então, a primeira parte da nossa aula. Nós vamos continuar falando sobre multiplicação. Então, hoje, nós vamos conhecer sobre a multiplicação, qual é o conceito de multiplicação e como que a gente faz, então, contas utilizando a multiplicação. Nós vamos começar com contas mais simples e aí, com o passar das nossas aulas, elas vão começar a ficar um pouquinho mais difíceis, mas eu tenho certeza que vocês vão tirar de letra todas elas. Os objetivos da nossa aula: compreender a multiplicação associada ao significado de adição de parcelas iguais, construir e utilizar fatos básicos da multiplicação para o cálculo mental e escrito, identificar os termos de uma multiplicação, identificar regularidade em sequências ordenadas de números naturais. Então, nós vamos ver qual é o significado de multiplicação, como que nós nomeamos cada parte da multiplicação e ver também as regularidades que a gente tem, principalmente quando nós formos observar a tabuada depois. Então, na matemática, nós temos 4 operações básicas. Essas 4 operações, adição, subtração, multiplicação e divisão, são chamadas de operações básicas da matemática. A partir delas, então, nós conseguimos fazer contas mais complexas, mais difíceis, porcentagem, fração e outros, tipos de cálculos, mas nós precisamos aprender bem essas 4 para a gente conseguir compreender também aquelas que vêm mais para frente, que vão ser um pouquinho mais difíceis, um pouquinho mais complicadas, mas que se vocês estiverem sabendo essas muito bem, vocês com certeza vão tirar de letra elas também. Na aula de hoje, então, nós vamos aprender sobre a multiplicação. Aqui a prof colocou o sinal, que representa cada uma dessas operações básicas e a multiplicação, então, é representado por esse xizinho quando nós formos fazer os cálculos. Então, multiplicar é a soma, ou seja, a adição repetida de um mesmo número. Por que repetida? Observem aqui o exemplo. Há 3 sacolas e em cada sacola há 4 maçãs. Como faço para saber quantas maçãs tem no total? Eu posso fazer uma multiplicação para resolver esse problema porque eu tenho repetido o mesmo número, que é o número 4. Eu tenho 4, 4 e 4. Se eu tivesse 3, 2 e lá eu tivesse 5, eu já não ia poder fazer uma multiplicação. Eu teria que fazer uma adição. Poderia somar, mas não multiplicar, porque os números em cada sacola são diferentes. Por isso, então, que fala que é a soma do mesmo número repetidas vezes, porque eu preciso ter a mesma quantidade várias vezes, mais de uma vez, para que então eu possa fazer uma multiplicação. Se aqui em cada sacola fosse um número diferente de maçãs, aí nós íamos ter que fazer uma adição, somar todas elas. Mas como nós temos o mesmo número, aí então nós vamos poder fazer a adição. Então, o conceito da multiplicação, então, da adição é 4 mais 4 mais 4, certo? Se eu fosse fazer uma adição, 4 mais 4 são 8 e 8 mais 4 são 12. Então, temos o número 4 que se repete 3 vezes, ok? Então, 3 sacolas com 4 maçãs em cada uma. Se eu faço a adição de números iguais, 4 mais 4 mais 4,
Então, eu tenho o resultado 12. Se eu, então, vou fazer, porque eu posso fazer uma multiplicação, eu pego, então, o número 3, que é o número de sacolas que eu tenho, vezes, que é o sinal de multiplicação, a gente vai chamar de vezes na conta, ou eu posso também dizer 3 multiplica por 4 igual a 12 também. Mas a gente costuma então falar nos cálculos, a gente utilizar a palavra vezes, porque é o número de vezes, certo? Que nós estaríamos somando aquele número. Então, 3 sacolas vezes 4 maçãs, para a gente entender da onde vem esse número igual a 12. Quando a gente vai resolver o problema, vai fazer a conta, a gente não precisa escrever sacolas, maçãs, carrinhos, bonecas, enfim, né, o objeto ou do que a gente está multiplicando. Nós vamos colocar apenas os números desta forma que nós temos aqui. Então, 3, que é o número de sacolas, vezes 4, que é o número de maçãs, nós temos o número 12. Então, eu não preciso fazer 4 mais 4 mais 4. Eu posso fazer uma multiplicação. 3 vezes o 4, que seria o número de vezes que eu ia somar. E aí, então, nós temos o resultado 12. Muito bem. Outro exemplo. Nós podemos descobrir quantos quadrados há nessa malha contando 1 a 1 ou fazendo uma multiplicação. Então, eu poderia fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfim, nesse caso, porque são poucos quadrados, não iria dar muito trabalho. Mas poderia ser uma malha quadriculada com mais quadrados, com vários quadrados. E aí eu iria demorar muito tempo para somar. Nesse caso, então, nós podemos fazer duas maneiras. Eu posso somar, então, 5 mais 5, por quê? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos em cada linha. Então, 5 quadradinhos na primeira, 5 quadradinhos na segunda, 5 mais 5 igual a 10. Ok, essa seria a forma de fazer a adição. Como eu vou fazer uma multiplicação, o que eu faço? O número de linhas que eu tenho, que é o número 2, que está lá, certo? Vezes, ou seja, multiplico por 5, que é o número de quadrinhos que eu tenho em cada linha, ok? E aí eu faço 2 vezes 5, que será 10. Tanto o resultado, se eu for fazer a adição, quanto eu faço na multiplicação, tem que ser o mesmo, gente. Não vai ser um resultado diferente porque a operação é diferente. O resultado precisa ser o mesmo, ok? Então, aqui eu multipliquei o número de linhas, que eram 2, ok? Vezes o número de quadradinhos que eu tinha em cada linha para eu saber o total de quadrados que eu tenho, então, na malha no total. A tabuada, então, vocês já ouviram falar em tabuada, né? A gente vai aprender então sobre ela também. Vamos ver. Para auxiliar e simplificar a multiplicação, podemos utilizar a tabuada. A tabuada é uma tabela onde encontramos os resultados de multiplicações. Por que a gente vai usar a tabuada? Porque ela deixa então a multiplicação mais fácil, mais simples e mais rápida. Por quê? Digamos que a gente precise fazer 7 vezes 8. Aí, para eu saber esse resultado, eu vou ter que fazer 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8. Então, tenho 7 vezes o número 8. Aí, a multiplicação não iria ser nem um pouco simples, ela ia dar muito trabalho. Porque quer fazer 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8, então ela seria trabalhosa, seria demorada da mesma maneira que se eu fizesse uma multiplicação, certo? Mas se eu utilizar a tabuada, aqui eu vou aumentar para a gente poder ver, vou lá na tabuada do 7, ok? Eu consigo o resultado da minha conta com facilidade, eu consigo encontrar ele lá na tabuada, certo? Então, por isso que a tabuada nos ajuda na multiplicação. Em vez de eu fazer 7 vezes somando o número 8, eu vou aqui 7 vezes 8, então eu vou lá na tabuada do 7
e procuro o 8. 7 vezes 8 igual a 56. Fica bem mais simples, mais rápido de eu chegar no resultado se eu utilizo então a tabuada do que eu ficar somando o 8 várias vezes, ok? Deixa eu voltar aqui então na tabuada do 1, ok? Então nós temos todo número vezes 1, ele vai ser o mesmo número. Então se eu fizer 1 vezes 2, vai ser 2. 1 vezes 10, vai ser 10. Se eu fizer 1 vezes 500, vai ser 500. Então todo número que for vezes 1 vai ser o mesmo número, vai ser o mesmo resultado. Então, não precisa nem perder muito tempo. Lembra que a gente falou lá que os objetivos era a gente entender que tem uma sequência? Então, é essa sequência das tabuadas. Por exemplo, a tabuada do 2, nós vamos ter os números de 2 em 2. Então, vai começar no 0, 2, 4, 6, 8, 10, até a gente chegar lá no 20. A tabuada do 3, o intervalo entre os números vai ser de 3 em 3. Então, 0, 3, 6, 9, 12, 15 e assim por diante. A de 4, a mesma coisa. O intervalo entre os números vai ser o número 4. A de 5 será o intervalo 5. E assim por diante. Será sempre o mesmo intervalo entre os números. E nós estamos somando ele repetidas vezes, ok? Então, esse que é o intervalo, a sequência que nós estávamos falando lá nos objetivos, que é aqui da tabuada, para a gente entender um pouco melhor. Então, às vezes eu não tenho a tabuada, eu não me lembro, mas eu sei que a do 2 é de 2 em 2. Então, já pode me ajudar. Ah, é de 5? Vai ser de 5 em 5, que eu vou ter que ir, né, somando, pensando para chegar no resultado. Aqui, então, nós temos a tabuada do 1 até o número 5, e aqui no outro slide nós temos o número 6 até o número 10. Pessoal, quando terminar a nossa aula, eu vou pedir para vocês voltarem nesses dois slides aqui que nós temos as tabuadas do 1 ao 10 e que vocês copiem no caderno de vocês, ou se vocês têm já impressa a tabuada, que vocês sempre deixem dentro do caderno de matemática de vocês, para que vocês tenham ela fácil para vocês utilizarem durante as aulas em que vocês precisem fazer multiplicações, ok? Porque ela vai ajudar muito vocês. E também, conforme vocês forem multiplicando, que vocês vão ir treinando, vocês vão começar a perceber que vocês não vão mais precisar usar tanta tabuada. Vocês vão começar a decorar, vão começar a gravar os resultados, o que ajuda ainda mais. Porque, por exemplo, se vocês vão fazer uma prova, muitas vezes vocês não vão poder utilizar a tabuada. Ou vocês estão na rua, né, estão fazendo alguma coisa e precisam fazer uma multiplicação e vocês não têm a tabuada, vocês já começam a memorizar e a ter a resposta mais facilmente, sem precisar ficar tanto olhando na tabuada. Mas isso vai acontecendo conforme vocês forem utilizando a tabuada, treinando, olhando para ela, ela vai começar a ficar gravada lá na cabecinha de vocês, beleza? Uma dica. Então, todo número multiplicado por 1 tem como resultado o próprio número, que a gente já falou, e todo número multiplicado por 0 tem como resultado 0, ok? Então, se eu multiplicar 1 milhão vezes 0, vai ser 0, ok? São duas dicas para a gente não esquecer. Às vezes está lá, 5 vezes 0, 5. Não, é 0, porque eu não estou multiplicando nenhuma vez o número 5, né? Estou multiplicando 0 vezes. Então, o resultado vai ser 0. Beleza, pessoal? Então, na nossa aula de hoje, nós conhecemos um pouquinho, começamos a estudar, então, a multiplicação, o conceito de multiplicação, e vimos também que para multiplicar nós temos uma amiga muito querida que se chama tabuada. Então, tenham sempre a tabuada junto com vocês no caderno para ajudar vocês durante as atividades de multiplicação, beleza? Qualquer dúvida, assistam a nossa aula novamente, vejam os nossos slides, busquem lá no livro didático de vocês que vocês também vão encontrar sobre multiplicação, ok, pessoal? E depois vocês, com muita atenção, muito capricho, realizam as nossas atividades lá na plataforma, ok? Vejo vocês então na nossa próxima aula. Continuem se cuidando e até mais!